Oi, tudo bem por aí? Essa é a quarta aula do nosso curso de oculoplástica, ptose palpebral ou blefaroptose. Na posição primária do olhar, a pálpebra superior normalmente cobre 2 milímetros do limbo superior. Essa é a posição normal da pálpebra. Já a ptose palpebral ocorre quando a margem da pálpebra superior encontra-se abaixo dessa posição normal. A ptose palpebral pode se apresentar como um simples problema estético, como o paciente da esquerda, ou como um problema funcional, quando atinge a área pupilar, com comprometimento do eixo visual, perda do campo de visão e risco para a ambliopia em crianças. É comum os pacientes tentarem compensar de forma inconsciente a ptose palpebral, com o uso da musculatura frontal e dos corrugadores do supercílio, que vão produzir sulcos horizontais na fronte e sulcos verticais na área glabelar, ou ainda com a elevação do queixo, elevação do mento e posicionamento da cabeça para trás, como vocês podem observar no paciente da imagem abaixo. Algumas alterações podem simular uma ptose palpebral verdadeira, dentre elas epicanto e assimetria facial, dermatocálase, lembrando que a dermatocálase não altera o MRD superior, retração palpebral do olho contralateral, síndrome de Duane, hipotropia do olho em questão, como na imagem à direita, ou hipertropia do olho contralateral, enoftalmo e exoftalmo contralateral. Devemos questionar os pacientes a respeito da época de aparecimento da ptose palpebral, se congênita ou adquirida ao longo do tempo. Podemos nos valer de fotografias antigas do paciente para avaliar isso. Questionar o paciente se a ptose piora ao longo do dia, se existe alguma variação ao longo do dia, como no caso da miastenia graves. Sintomas associados, por exemplo, na síndrome de Horner nós temos miose e anidrose ipsilateral, fatores predisponentes para a ptose, como o uso de lentes de contato, realização de cirurgia oftalmológica ou de um trauma prévio, história familiar, pensando naquelas doenças que têm uma base genética, e realização de tratamentos prévios para a ptose palpebral. No exame oftalmológico dos pacientes com ptose palpebral, devemos avaliar a medida da acuidade visual para determinar se os pacientes têm ou não ambliopia, avaliar ainda a motilidade ocular extrínseca para excluir estrabismo ou ainda pseudoptose por hipotropia, a pesquisa do fenômeno de Marcus-Gunn, quando o paciente faz movimentos mandibulares na síndrome de Marcus-Gunn, o paciente apresenta melhora da ptose ou ainda retração palpebral naquele mesmo olho. No fenômeno de Bell, normal, quando o paciente é solicitado para fechar o olho, o globo ocular se desloca para cima e lateralmente. Ao contrário desse paciente da imagem à direita, que tem um Bell inverso. Quando se solicita para o paciente fechar o olho, e aí a gente está forçando para manter o olho aberto, esse paciente ele desloca o olho para baixo. Então isso é um Bell inverso. É um exame que a gente usa muito para avaliação pré-operatória, para evitar complicações. No teste do gelo, aplica-se gelo por um período de 2 a 5 minutos na pálpebra superior e então reavalia-se o paciente. Se houver melhora da ptose palpebral, então devemos pensar em miastenia graves. No teste da fenilefrina, pinga-se uma gota de fenilefrina a 10% e então reavalia-se o paciente dali a alguns minutos. Os pacientes com degeneração da inervação simpática do músculo de Miller, existe uma hipersensibilidade desse músculo aos agentes adrenérgicos. Então, nesses pacientes, vai haver uma melhora significativa da ptose palpebral quando se pinga uma gota de fenilefrina. Já quando não existe essa alteração,
não vai haver alteração da pálpebra. Relembrando alguns conceitos da nossa primeira aula, a distância margem-reflexo, da sigla em inglês MRD, Margin Reflex Distance. No CBO, nesse capítulo, também vocês vão encontrar como DMRP, distância margem-reflexo pupilar. Basicamente, o que a gente usa é o MRD1 nesse caso, que é a distância da margem palpebral superior até o reflexo pupilar, também chamado de MRD superior. Esse slide traz um exemplo de medida do MRD e de fenda palpebral. O MRD1, ou MRD superior, nesse exemplo, mede 1 milímetro, medida da margem palpebral superior até o reflexo pupilar. Já o MRD2, nesse caso, mede 5 milímetros, medida do reflexo pupilar até a margem palpebral inferior. E a fenda palpebral é a soma de ambos os MRDs. 1 milímetro mais 5 milímetros, que dá 6 milímetros. A medida da função do músculo levantador da pálpebra superior é importantíssima e faz parte dos sinais vitais da pálpebra na avaliação do paciente com ptose. Ela é medida em milímetros. Como é feita? Com o polegar imobilizando o supercílio, realizando uma dígito-pressão para bloquear a ação do músculo frontal. E então se faz a medida da excursão da pálpebra superior entre a infraversão, na qual a pálpebra está no seu relaxamento máximo, e supraversão, na contração máxima da pálpebra. Como exemplo da medida, a imagem esquerda. O polegar imobiliza o supercílio e pede-se para o paciente olhar para baixo, que é a posição de maior relaxamento da pálpebra. A borda palpebral superior, nesse caso, está na posição de 10 centímetros. Quando o paciente olha para cima, a pálpebra sobe e a gente avalia essa excursão. No caso, a pálpebra subiu do 10 para o 11,5 centímetros, ou seja, a função do músculo levantador da pálpebra superior é de 15 milímetros. A função normal do músculo levantador da pálpebra superior, segundo o CBO, é de 15 a 17 milímetros. Mas, segundo essa mesma referência, ela é considerada boa quando maior ou igual a 8 milímetros, fraca quando 5 a 7 milímetros, ou uma função ruim quando igual ou menor do que 4 milímetros. Quanto à intensidade da ptose palpebral, ela pode ser classificada em 3 níveis: discreta ou leve, moderada e grave. A ptose é dita discreta ou leve quando a ptose mede até 2 milímetros. Nesse caso, a distância da borda palpebral superior para o limbo, na posição das 12 horas, vai ser entre 2 e 4 milímetros. Ela é dita moderada quando a ptose tem 2 a 4 milímetros. Nesse caso, a distância da borda palpebral superior para o limbo, na posição das 12 horas, vai ter entre 4 e 6 milímetros. Ou a ptose pode ser grave, uma ptose de mais de 4 milímetros, com uma distância da borda palpebral superior para o limbo, na posição das 12 horas, maior do que 6 milímetros. Na prática, a gente pode colocar assim, que uma ptose leve é quando ela não compromete o eixo visual. Uma ptose moderada, quando ela parcialmente compromete o eixo visual, e grave, quando compromete completamente o eixo visual. Eu quero chamar a atenção para um detalhe, que nesse slide a gente não fala em MRD, e sim em grau de ptose. No primeiro slide a gente colocou que a posição normal da pálpebra é cobrir 2 milímetros limbo superior. Então, o que tiver abaixo disso vai ser ptose palpebral. E a partir daí a gente tem o grau de ptose, leve, moderada e grave, considerando a medida da ptose palpebral, quanto a pálpebra está caída.
Existem várias formas de se classificar a blefaroptose quanto à sua etiologia. O NERAD, considerando que a grande maioria das ptoses são ou congênitas simples, relacionada à distrofia do músculo levantador da pálpebra superior, ou involucional / aponeurótica, está relacionada às alterações senis do músculo levantador da pálpebra superior. Ele classificou então em 3 tipos: congênita simples, involucional aponeurótica e tipos incomuns, que seriam todas as outras ptoses palpebrais, todos os outros tipos. Na ptose congênita simples, o problema central é a distrofia do músculo levantador da pálpebra superior. Por isso, alguns autores chamam de ptose miogênica simples. Nesse caso, o músculo vai estar bem alterado, com infiltração de tecido gorduroso, o músculo vai estar amarelado, fibrótico, com deficiência no seu relaxamento. Vai haver diminuição ou ausência do sulco palpebral, considerando que o sulco palpebral é formado pela inserção subcutânea do levantador da pálpebra superior. Então, se tiver distrófico, alterado esse músculo, o sulco palpebral vai estar também alterado, ausente, apagado. A ptose pode ser uni ou bilateral, podendo ser assimétrica, se for bilateral. Se unilateral, a ambliopia é mais frequente e, em função da deficiência de relaxamento do levantador da pálpebra superior, vai ocorrer o fenômeno de lead lag, que é a demora na descida da pálpebra superior quando o paciente olha para baixo. O tratamento cirúrgico da ptose congênita simples depende fundamentalmente da função do levantador da pálpebra superior. Se a função for excelente ou boa, acima de 8 mm, então é feita a reinserção da aponeurose do levantador. Se a função for fraca, regular, 4 a 8 mm, então é feito encurtamento ou avançamento do músculo levantador da pálpebra superior. Se a função for ruim, abaixo de 4 mm, então fazemos a suspensão frontal, já que o músculo levantador vai estar bem alterado. Então é necessário usar o músculo frontal nesses casos para levantar a pálpebra. A suspensão frontal pode ser direta ou indireta. A gente faz os dois tipos. Ultimamente a gente tem feito com bastante frequência a suspensão direta ao frontal. Mas falando sobre a suspensão indireta ao frontal, que é a mais clássica, ela pode ser feita com material autógeno, fáscia lata ou fáscia temporal, ou material aloplástico, como silicone, silastique que a gente tem usado. A fáscia lata é considerado padrão ouro. Isso é importante porque é questão de prova. Mas existe um aumento da morbidade pela necessidade de um sítio cirúrgico secundário, no caso, a coxa do paciente. Na ptose involucional ou aponeurótica, chamada equivocadamente de ptose senil, o problema é a degeneração ou deiscência da aponeurose do músculo levantador, com perda parcial ou total da inserção na face anterior do tarso, que é onde se insere normalmente. Caracteristicamente, o sulco palpebral vai se encontrar alto, mais do que 11, 12 mm. Pode até haver prega dupla palpebral, sinal da dupla prega. A função do levantador vai ser normal, mais do que 8 mm, até bem mais do que isso normalmente, mais do que 12, 15 mm. Não vai haver lead lag, que é característico da ptose congênita, pela deficiência do relaxamento do levantador. E pode ocorrer após trauma ou inflamação crônica do olho e das pálpebras. Os pacientes que já tiveram cirurgia oftalmológica prévia, pacientes com uveíte, uso prolongado de lente de contato e pacientes com blefarocálase. Não confundir blefarocálase com dermatocálase, mas isso é tema de uma próxima aula. Na blefaroptose involucional ou aponeurótica, a correção cirúrgica é feita com a reinserção, com ou sem encurtamento, da aponeurose do levantador da pálpebra superior. Podemos fazer a cirurgia via anterior ou via posterior, cada uma com suas vantagens e desvantagens. A via anterior é a mais clássica, a mais utilizada, o acesso é transcutâneo, com incisão no sulco palpebral superior e dissecção dos tecidos até a exposição do levantador da pálpebra superior e da borda anterior do tarso, onde é feita a sutura com o fio 6-0, seda 6-0.
Na via posterior, o acesso é transconjuntival, secando conjuntiva e músculo de Miller, costuma sangrar frequentemente durante a cirurgia, para chegar até o levantador da pálpebra superior e então reinserir ele no tarso. Basicamente é isso que vocês precisam saber. Agora falando sobre os tipos incomuns de blefaroptose, que são todas aquelas outras que não se encaixam dentro de ptose congênita simples e ptose aporótica ou involucional. A gente pode dividir esses tipos incomuns em ptose congênita e ptose adquirida. Na ptose congênita, ou seja, ptose que o paciente já tem desde o nascimento, nós temos a neurogênica, que tem como representante a síndrome de Marcus-Gunn, e a miogênica, que temos a síndrome da blefarofimose e a fraqueza ou hipofunção do músculo reto superior. Já nas ptoses adquiridas, que o paciente tem ao longo da vida, nós temos a neurogênica, que tem como exemplos a paralisia do terceiro par e a síndrome de Horner, e a miogênica, que tem como representantes a miastenia graves, a distrofia óculo-faríngea, a oftalmoplegia externa progressiva, a distrofia miotônica e a miopatia mitocondrial. E ainda temos a ptose mecânica. Vamos falar de cada uma delas depois. Eu coloquei um asterisco em miastenia graves porque algumas bibliografias colocam dentro de neurogênica e outras como miogênica. O CBO coloca como miogênica, já o NERAD coloca como neurogênica. A miastenia graves, o problema está na placa motora, então fica na junção neuromuscular, por isso essa confusão. Na síndrome de Marcus-Gunn, que é um tipo incomum de ptose neurogênica congênita, nós temos uma ptose palpebral de grau variável, que geralmente é unilateral, que diminui ou mesmo se transforma em retração palpebral quando o paciente faz a movimentação da mandíbula. Então, na imagem abaixo, na figura A, a gente tem um paciente com ptose à direita. Quando ele abre a boca, nós vemos que aquela ptose se transformou até em retração palpebral. Isso se dá por uma sincinesia entre a musculatura mastigatória, o músculo pterigóide, e da pálpebra superior, músculo levantador da pálpebra superior, sendo que o movimento mastigatório é voluntário e o movimento palpebral é involuntário. Na síndrome da blefarofimose, que tem herança autossômica dominante, é comum encontrar vários pacientes da mesma família com essa doença, como ilustrado na imagem acima à direita. A tríade clássica é composta por ptose palpebral grave, por hipoplasia do músculo levantador, telecanto, que é o aumento da distância dos cantos internos, e epicanto inverso, ou epicanto invertido. O tratamento cirúrgico é feito com correção do telecanto e epicanto inverso, através da zetoplastia dupla de Mustardet, que preferencialmente é realizada antes da correção da ptose, pela possibilidade de redução vertical da fenda palpebral. Então, num segundo momento, a gente faz a correção da ptose palpebral. Nesses casos, como a ptose é grave e o músculo está hipoplásico, tem uma função baixa, geralmente abaixo de 4 milímetros, então é necessário fazer a suspensão frontal. Na paralisia do nervo oculomotor, terceiro par, o quadro oftalmológico ipsilateral à lesão tem ptose palpebral, esotropia, o olho virado para fora, com limitação da adução, supra e infraversão. Tem ainda a midríase paralítica, com consequente anisocoria, então um lado vai estar em midríase e o outro não. A etiologia pode ser isquêmica, traumática, aneurismática ou neoplásica. Deve-se aguardar um período de 6 a 12 meses, que é o período de recuperação, antes de se pensar em qualquer procedimento cirúrgico corretivo. Primeiro vai se tratar o estrabismo e, depois de corrigido o estrabismo, então a ptose palpebral, como nesses casos
a função vai estar bem comprometida, se faz uma suspensão frontal. Na síndrome de Horner, também chamada de paralisia óculo-simpática, ocorre um quadro oftalmológico ipsilateral à lesão, diptose palpebral leve, de 1 a 2 milímetros, miose e anidrose. Ocorre por lesão da via simpática no seu trajeto em direção ao globo ocular. Essa anisocoria vai aumentar no escuro, porque o olho do lado lesado vai continuar em miose e o lado contralateral vai ficar em midríase em função da dilatação que acontece no escuro. E o tratamento cirúrgico nesses casos é a conjuntivomilerectomia, que é feita a ressecção do músculo de Miller através da conjuntiva. Não confundir conjuntivomilerectomia com mullerectomia. É um pouquinho complicado, mas millerectomia seria cortar o músculo de Miller fora, desinserir o músculo de Miller, que é uma cirurgia feita para retração palpebral, o contrário da ptose. Já a conjuntivomilerectomia, tu quer fortalecer o músculo de Miller, tu faz uma restrição, um avançamento, e aí é feita a conjuntivomilerectomia. A miastenia graves, que aqui eu deixei asterisco pela questão da classificação, se neurogênica ou miogênica, ela é uma doença autoimune com redução do número de receptores de acetilcolina na junção neuromuscular, na placa motora, que acomete principalmente pacientes com 18 a 40 anos, pacientes adultos jovens. A ptose palpebral é insidiosa, bilateral, assimétrica, bastante variável, pode variar de minuto a minuto ou ao longo do dia, e ocorre por fadiga da musculatura estriada. Diplopia, visão dupla, pode ou não estar presente, assim como comprometimento sistêmico. São feitos alguns testes diagnósticos, como olhar para cima por 30 a 60 segundos, quando vai haver piora da ptose palpebral. O teste do gelo, quando se aplica gelo por um período de 2 a 5 minutos sobre a pálpebra superior. Vai haver melhora da ptose por inibição da enzima acetilcolinesterase em baixas temperaturas. Ou ainda o teste do tensilon ou hidrofônio, 10 mg feito intravascular, IV, na qual vai haver a melhora da ptose palpebral dentro de alguns minutos. A distrofia oculofaríngea está dentro dos tipos incomuns de blefaroptose adquiridas miogênicas. Ela tem herança autossômica dominante. O diagnóstico é feito ao redor dos 40 anos. Existe ptose palpebral bilateral progressiva e tem fraqueza facial associada, como na imagem à direita da paciente. A dificuldade de deglutição desses pacientes não costuma ser grave ao diagnóstico. Muitas vezes os pacientes nem relatam isso, mas o paciente pode descobrir isso com o médico pedindo para tomar rapidamente um copo de água gelada. O tratamento vai depender da função do músculo levantador. Pode ser feito o encurtamento ou avanço da aponeurose do levantador ou ainda a suspensão frontal. Nesse slide eu compilei todas as outras ptoses palpebrais miogênicas adquiridas, como a oftalmoplegia externa progressiva, OEP, na imagem à direita. Ocorre miopatia progressiva, afetando a musculatura extraocular bilateralmente. Ptose palpebral, geralmente grave, com perda da motilidade ocular, dando esse aspecto de olho congelado. Existe uma variação, uma variante, a síndrome de Kearns-Sayre, em que ocorre retinose pigmentar, distúrbios da condução cardíaca e fraqueza dos músculos periféricos. Na distrofia miotônica, que tem herança autossômica dominante, ocorre acometimento progressivo da musculatura estriada, contrações musculares excessivas seguidas de um relaxamento prolongado. Na miopatia mitocondrial, como o nome diz, herança mitocondrial, a ptose palpebral vai ser bilateral e grave,
e vai ter um acometimento também da musculatura orbicular com dificuldade no fechamento palpebral. Na ptose palpebral mecânica, que ocorre por aumento do peso palpebral, por tumores ou cicatrizes que interferem na motilidade palpebral vertical. O tratamento vai estar direcionado à causa. Pode ser feita a ressecção de massas e tecido cicatricial e, se necessária, a reinserção no músculo levantador da pálpebra superior. Na imagem à direita, nós temos uma criança com hemangioma infantil. É frequente, ao final de uma cirurgia de ptose palpebral, a gente realizar a sutura de Frost, que é uma sutura de tração vertical. A gente passa um fio, geralmente o CD4, na borda palpebral inferior para elevar a pálpebra inferior e evitar a exposição corneana no pós-operatório imediato. A gente deixa essa sutura por um período de 24 a 48 horas depois do procedimento cirúrgico. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.